Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre sistemas peer-to-peer. Vamos estudar o conceito de tabela hash distribuída. Como nós podemos, então, construir uma tabela hash distribuída? Uma tabela hash, ela vai justamente armazenar pares chave-valor sobre milhões de peers. Pense, por exemplo, uma rede como a internet, onde vários arquivos estão armazenados por milhões de nós no sistema. Cada peer ele vai armazenar apenas um subconjunto da totalidade de pares chave-valor. Por exemplo, eu poderia armazenar alguns filmes da Marvel, enquanto um outro nó do sistema ele pode armazenar alguns outros filmes da Disney. Cada peer ele vai poder realizar consulta com uma chave em particular. Qualquer peer ele também poderá inserir novos pares chave-valor na tabela hash distribuída. Vamos então primeiro ver uma abordagem bastante simples. Nessa abordagem, vamos distribuir aleatoriamente os pares chave-valor entre todos os peers. Por exemplo, o meu nó ele seria sorteado aleatoriamente e armazenaria determinadas músicas de um determinado cantor. Cada peer vai então ter que manter uma lista do endereço IP de todos os outros peers que participam na rede, no sistema peer-to-peer. Suponha então um sistema com 10 usuários, isso não é uma tarefa muito árdua, mas imagine um cenário onde o sistema peer-to-peer ele vai ser composto por milhões ou milhares de nós. Dessa forma, o peer que deseja realizar a consulta vai enviar sua consulta para todos os outros peers. E então, os peers que contiverem os pares chave-valor e forem realizarem um match com a chave solicitada, vão responder ao cliente. E claramente, essa abordagem simples apresenta uma grande desvantagem, que é a escalabilidade. Em primeiro lugar, cada nó deve manter uma lista, deve conhecer todos os outros peers do sistema. E, por fim, cada consulta deve ser enviada para todos os outros peers, o que é inescalável. Vamos então começar a entender uma abordagem mais eficiente, mais elegante. Nessa abordagem, cada peer ele vai ter um identificador inteiro, único, e vai estar no intervalo de 0 até 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de bits do identificador. Cada chave também ela será um inteiro e estará no mesmo intervalo do mapeamento hash. Então podemos nos perguntar como nós vamos atribuir chaves para os peers. Bem, vamos atribuir cada par chave-valor para o peer cujo identificador está o mais próximo possível da chave. E nesse contexto, a relação de estar próximo de distância é justamente o sucessor mais próximo daquela chave. Vamos ver um exemplo. Suponha que n, o número de bits, seja 4. Então, todo peer e toda chave, os seus identificadores, eles estarão no intervalo de 0 a 15. 0, valor mínimo, 2 elevado a 4, 16, menos 1, 15. E vamos supor que há justamente no sistema os peers com os identificadores 1, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15. Então, se nós quisermos armazenar o par 11 com chave 11 e valor Johnny Woo, em qual nó estaria armazenado essa chave? Essa chave vai estar armazenada justamente no peer com identificador 12, pois 12 ele é um sucessor de 11, assim como 15, mas 12 está mais próximo de 11 do que 15. Então, dessa forma, o peer com identificador 12 armazenaria esta chave. Portanto, para inserir uma chave valor
numa tabela hash distribuída, primeiro devemos determinar qual peer possui o identificador mais próximo daquela chave. Lembrando que esse peer deve ser o sucessor mais próximo. Então, vamos solicitar que o peer armazene aquela chave. Como nós podemos, então, determinar o peer que está mais próximo àquela chave? Lembremos que um peer ele não deve ter o registro de todos os outros peers no sistema. Caso contrário, essa abordagem elegante se resumiria a abordagem ingênua, ineficiente. Vamos considerar uma organização dos peers em um círculo. Por exemplo, nós podemos ver que temos uma topologia em anel, onde o nó1, por exemplo, ele está conectado com 3 e assim sucessivamente. Nesse contexto, cada peer ele vai manter o registro apenas do seu sucessor imediato e do seu predecessor imediato, módulo 2n. Vamos entender. Por exemplo, o nó 5 ele mantém o registro do seu sucessor imediato 8 e do seu predecessor imediato 4. E vamos entender a questão do módulo n. Pensemos então no nó 15. O predecessor imediato é 12, porém, no nó 15, o seu sucessor imediato é o nó 1. Então, por isso, temos que aplicar o módulo 2 elevado a n. O peer 3, no contexto visto, ele deseja determinar qual peer na tabela hash distribuída é responsável pela chave 11. Então, ele pode criar a mensagem quem é responsável pela chave 11 e enviar aquela mensagem na direção horária ao longo do anel. Dessa forma, como vamos então determinar o peer que está mais próximo daquela chave? Quando um peer receber a mensagem de consulta, uma vez que ele sabe o seu identificador do sucessor e do predecessor, ele pode justamente determinar se ele é responsável por aquela chave em questão. Vamos ver um exemplo. O nó 3 ele deseja saber qual peer é responsável pela chave 11. Então ele vai encaminhar uma mensagem com essa pergunta para o peer 4, que é o seu sucessor imediato. O peer 4 vai determinar que ele não é responsável por aquela chave, pois o seu sucessor, que é o nó 5, ele está mais próximo daquela chave. Então, o peer 4 ele vai repassar, encaminhar aquela mensagem para o peer 5. O peer 5, da mesma forma, vai entender que o seu sucessor, que é o nó 8, ele está mais próximo daquela chave. Então, ele repassa a mensagem para o nó 8, que por sua vez repassa para o nó 10, até chegar ao nó 12. O nó 12 vai ver justamente que o seu sucessor não está mais próximo em relação àquela chave, e então vai determinar que ele, o nó 12, é o responsável por aquela chave 11. Nessa abordagem que nós apresentamos, cada peer ele está apenas consciente de dois nós vizinhos, mas para encontrarmos um nó responsável por uma chave, no pior dos casos, todos os n nós na tabela hash distribuída terão que ser consultados, repassando a mensagem no anel. Então, dessa forma, é bastante ineficiente e podemos melhorar. Mas lembrando que se cada peer ele justamente mantivesse o registro de todos os outros peers, apenas uma única mensagem seria enviada por consulta. Pois se eu sendo um nó, tenho conhecimento de todos os outros peers, eu poderia verificar localmente, sem enviar nenhuma mensagem, qual peer é responsável e enviaria a mensagem diretamente para aquele nó. Porém, isso teria um custo justamente de manter o registro de todos os outros peers do sistema, que como nós já discutimos, isso não é escalável. Então perguntamos, nós podemos fazer melhor do que isso? E a resposta é sim, nós podemos utilizar atalhos, como por exemplo,
Tomemos como exemplo o nó 3. O nó 3, anteriormente, ele armazenava informações sobre o seu predecessor imediato, o nó 1, e o seu sucessor imediato, o nó 4. Agora, nós podemos utilizar atalhos, como, por exemplo, o nó 3, ele vai manter informações sobre o nó 8. E, por exemplo, o nó 4, além de manter informações sobre o nó 3, seu predecessor, e o nó 5, ele vai manter informações sobre o nó 10. Então, na literatura mostrou-se que é possível projetar tabela hash distribuída de modo que o número de vizinhos por peer e o número de mensagens que devem ser enviadas por consulta é igual a O log de n. O que então passamos de uma complexidade linear para uma complexidade logarítmica. Além disso, há algumas questões que nós ainda não tratamos, como por exemplo o peer churn. Então, churn é o processo de sair da rede. Então, um peer ele pode andar livremente na rede sem aviso prévio. Por exemplo, ele pode se retirar do sistema e depois retornar. Então, uma tabela hash distribuída circular, ela deve se preocupar em manter a tabela hash distribuída consistente, mesmo na presença de peer churn. Para isso, nós vamos requerer que cada peer ele mantenha um registro do primeiro e do seu segundo sucessor. Por exemplo, o peer 4 ele vai manter o registro tanto do peer 5 quanto do peer 8. Nós também vamos requerer que o peer, periodicamente, ele verifique se os seus dois sucessores estão operantes, vivos no sistema. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que o peer 5 ele saiu da rede. Dessa forma, o peer 4 ele vai repor o seu primeiro sucessor, que era o peer 5, com o seu segundo sucessor, que é o peer 8. E em seguida, o peer 4 vai então perguntar ao seu novo primeiro sucessor, que é o peer 8, qual é o identificador e o endereço IP do seu sucessor imediato. Ou seja, 8, qual é o seu sucessor imediato? Então, o nó 8 vai responder para o peer 4 e o peer 10 é o seu sucessor imediato. Então, dessa forma, o peer 4 vai fazer com que o nó 10, o peer 10, seja o seu segundo sucessor. Vale ressaltar que, com a saída do nó 5, precisaríamos também atualizar o predecessor do nó 8, como também o segundo sucessor do nó 3. Deixo para que você pense e chegue a alguma solução para esses dois problemas. O que podemos fazer quando um peer deseja ingressar nos sistemas peer-to-peer? Vamos supor que um peer com identificador 13 ele deseja ingressar, fazer parte da tabela hash distribuída. No momento da entrada, vamos supor que ele sabe apenas o IP, a existência do peer de identificador 1. Bem, uma possível solução é o peer 13 ele primeiro perguntar ao peer 1 uma mensagem do tipo: quem é o nó responsável pela chave 13? Então, dessa forma, o peer 1 vai reduzir o problema a uma consulta e vai identificar que o peer 15, na verdade, ele é responsável pela chave 13, pois ele é o sucessor mais próximo. Então, dessa forma, o peer 13 ele vai ter conhecimento de que o peer 15, na verdade, deve ser o seu primeiro sucessor. E o predecessor do peer 15 vai se tornar, então, o predecessor do 13. E como, então, vamos atualizar os peers 15 e 12? Muito obrigado.